Sejam todos bem-vindos ao Azul Talk. Estamos aqui numa edição especial, diretamente aqui na 25ª Conferência Anual da Azug, Nossas Bodas de Pratas. Meu nome é Humberto Shida, sou diretor de comunicação da Azug e também CIO da Unimed Nacional. Estou muito empolgado aqui de abrir e apresentar esse episódio com vocês, nosso primeiro videocast. O Azul Talk ele veio para contribuir exatamente com toda a comunidade SAP, abordando temas relacionados a negócios, relacionados à tecnologia, a transformação digital, relacionado também com as soluções SAP. Aqui compartilhamos também não só as boas práticas, as informações, como cases de sucessos e insucessos. Bom, nesse episódio a gente vai conversar sobre a inteligência artificial, ou como ela já está presente em nossas vidas e também presente nas soluções SAP. E hoje contaremos com a presença aí de 3 profissionais incríveis, Marcos Alencar, Mariana Dutra, Javier Rivas, que atuam hoje como influenciadores digitais da Azug, e eles sempre estão muito antenados no universo SAP, trazendo conteúdo de qualidade, contribuindo de forma incrível para a nossa comunidade e, é claro, contribuindo com o tempo de vocês. A gente agradece. Gostaria de convidar para que vocês se autoapresentem de uma forma breve, mas antes da gente entrar na discussão. Por favor, Marcos. Bom, meu nome é Marcos Alencar, eu sou especialista SAP na Unimed Nacional, atualmente, e nas horas vagas eu também crio conteúdo no canal Marcos em Tech. Eu sou Mariana Dutra, estou no mundo da SAP há 15 anos, sou uma das influenciadoras digitais da Azug, a gente tem mais mulherada aí também, falando de tecnologia, falando de SAP, estou aqui hoje representando-as. Também sou Delivery Manager na ETT Data, uma consultoria SAP parceira, e lá eu sou responsável pelo time de desenvolvedores, então também estou bem animada para a conversa de hoje. Eu sou Javier Rivas, faço parte do ecossistema SAP desde 2004 e atualmente eu trabalho na T-Systems. Na T-Systems eu sou responsável pelo time de arquitetura de soluções, e aí acho que conecta bastante, você pode ser um especialista, de uma pessoa de desenvolvimento, e eu falo muito com o cliente, faço a parte de uma pré-venda. Então isso tem me ajudado a entender um pouquinho onde são os desafios, e estou bem animado aqui para começar a conversa com vocês. Excelente, vai ser com certeza um bate-papo muito rico. Acho que para iniciar a nossa conversa, gostaria de ouvir e verificar também uma visão mais ampla de como a inteligência artificial já está deixando sua marca no nosso dia a dia. Acho que podemos começar com Marcos. Como você vê a influência da inteligência artificial no seu cotidiano profissional, no dia a dia e de uma forma geral? Vamos lá, eu fiz até algumas anotações aqui, que a inteligência artificial, o pessoal acha que foi feito do ano passado para cá, que foi onde aconteceu aquele bug, Mas, na verdade, desde a década de 50, um matemático Alan Turing fez esse desenvolvimento, e ao longo de 72 anos, ou seja, ela já vem sendo estudada e aperfeiçoada, E aí, em novembro do ano passado, lançaram um tal de ChatGPT. E aí o pessoal falou assim, não, agora, foi pra galera, que realmente lançou-se uma inteligência artificial que tem fácil usabilidade, vamos dizer assim, qualquer pessoa com internet tem acessibilidade de utilizá-la, E aí sim, ficou aí na mão das pessoas, e agora tá todo mundo meio que preocupado, e agora, Vão tomar um emprego, vai fazer tudo por mim, não vai fazer, as máquinas vão acabar com o mundo e tal, tem todos esses medos, Mas também iniciando ali, como que funciona numa forma bem básica uma inteligência artificial, A inteligência artificial, de uma maneira bem simplista, ela ela tem várias condições ali, decisões dentro dela que ela foi treinada para isso, E ela sempre a partir de dados, Então, essa é uma primeira palavra-chave aqui. Então, o dado que a gente falava que era o novo petróleo há um tempo atrás, de fato, hoje a gente vê cada vez mais importante, Então, quando a gente vai na farmácia ali e a moça pede o nosso CPF, não é para ela dar o desconto de R$2 na sua conta, não,
Ela quer o seu dado ali para ela fazer vários estudos ali e até mesmo fazer, tentar melhorar a sua experiência, né? E tentar te reter ali dentro. A mesma coisa na Netflix, por exemplo. Quando tu entra na Netflix, o mesmo filme pode aparecer capas diferentes, cores diferentes para qualquer um de nós, com base no nosso perfil, né? Então é mais ou menos assim que funciona a inteligência artificial. E aí, trazendo para o cotidiano SAP, também já existia uma inteligência artificial, vamos dizer assim, embarcada em vários sistemas, né? Só que agora os usuários com o ChatGPT e outras ferramentas também estão utilizando. Mas, de fato, inclusive eu uso o ChatGPT para me ajudar nos meus desafios de SAP. Então, antes eu jogava algumas coisas no Google e os indianos, né? Isso aí. E os indianos me ajudavam ali com alguma solução que eles já tinham passado, né? Que era o mais comum, mas agora você consegue conversar, né? Com o ChatGPT ali e ajudar de fato no dia a dia, né? Respondendo ali uma dúvida, eu acho que no geral de todo mundo, né? Vão ter sempre as pessoas pessimistas e as pessoas otimistas, né? O pessimista vai sempre pensar que a inteligência artificial, a IA, né? Vamos dizer assim, vai roubar o emprego dela. E o otimista, ele pensa que vai roubar o trabalho dele. O que quer dizer isso? Que ele vai ser mais produtivo, né? E é isso que eu estou tentando fazer e é isso que eu tento propagar também como parte de influenciador, é que assim, você não vai perder o seu emprego para uma inteligência artificial, mas você pode perder o seu emprego para alguém que saiba utilizar a inteligência artificial. Acho que no recado geral é isso que eu tenho para trazer aqui sobre inteligência artificial. Muito bom, Marco. Obrigado aí também pela explanação, né? E, Mariana, conforme mencionado com algumas palavras pelo Marco, né, à medida que a inteligência artificial, né, ela vai integrando cada vez mais o nosso cotidiano, surgem algumas preocupações e os possíveis riscos envolvidos. A sua opinião, né, poderia compartilhar também o seu ponto de vista com relação a quais riscos específicos, né, você identifica com a crescente presença de IA em nosso dia a dia, na nossa vida, né? E como especialista SAP, quais competências e conhecimento você acredita que os profissionais dessas áreas devem buscar efetivamente contribuir nessa estratégia de mitigação desses riscos? Eu acho que o Marcos ele deu uma abertura muito bacana. Parece até que ele estava ouvindo o que o Roberto estava comentando aqui antes dele chegar. Ah, que legal. A inteligência artificial dele estava ligada. Não, tem uma escuta aí debaixo da mesa. Na hora que ele falou que os dados é o novo petróleo, eu falei, não, ele estava escutando nossa conversa. Mas assim, ele deu um insight que é muito bacana. Ele falou sobre a questão aí, né, da substituição das tarefas operacionais, redução de emprego. Acho que isso é um risco, mas acho que é muito clichê a gente falar disso, né, com tanta coisa que a gente tem para falar, né, quando a gente está falando de inteligência artificial. Trazendo aqui, né, mais do nosso lado da mesa, né, falando mais do nosso lado tech, do nosso lado SAP, eu acho que um grande X da questão ainda, que é o ponto onde eu acho que o Marcos chutou a bola ali, né, e eu estava aqui do outro lado esperando, é a questão realmente dos viés algoritmos, né, que está muito relacionado, né, à tomada de decisão. Quando a gente está falando de viés, a gente está falando de tomada de decisão fundamentada em algo pré-estabelecido. E a inteligência artificial, realmente, ela utiliza dados, ela utiliza informações que são produzidas por humanos. Quando a gente está falando de soluções que podem trazer um enviesamento algoritmo, a gente está falando de risco de soluções trazerem critérios de preconceitos, discriminação, e a gente propagar isso em alta escala, por exemplo. E isso é algo que pode gerar um impacto tremendo, impactos que podem ser vistos anos depois. E quando a gente fala em questões preconceito, discriminação, isso é um ponto muito importante, porque a gente hoje nossa sociedade está lutando para evoluir em relação a isso, e a tecnologia ela não veio para voltarmos para trás, né? Então, assim, questões éticas relacionadas, né, à utilização da inteligência artificial, ela é um ponto que é o X da questão ainda. Então, é uma nova competência que as pessoas precisam adquirir, elas precisam se preparar para trabalhar com isso. Queria dar um exemplo real aqui. Claro que a gente não pode abrir muito detalhes, né? A gente trabalha com soluções para empresas, né? Mas a gente teve uma experiência, né, com uma solução financeira, né, desenvolvida para análise de crédito.
E essa solução para análise de crédito, ela envolvia vários algoritmos, mas um especificamente olhava para a perspectiva de região, segue região. O que a inteligência artificial começou a fazer nesse critério de tomada de decisão? Uma determinada região onde pessoas não tinham histórico com crédito ou tinham um grande número de inadimplência, ficaram num algoritmo onde pessoas que estão localizadas naquela região não têm acesso a crédito. Então, essa inteligência artificial excluía pessoas que eram elegíveis, que não tinham problemas financeiros, eram pessoas estáveis, mas por estarem naquela determinada região, elas não tinham acesso a crédito. Então, isso é um exemplo bem básico, mas como a inteligência artificial ela pode excluir grupos específicos, né? E se a gente olhar aqui, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de companhias que querem fazer isso em larga escala. Então, imagina, dependendo do que for, isso pode gerar um impacto muito grande. Acho que trazendo um pouquinho mais também para o nosso lado aqui, SAP, né? Falando um critério bem simples, né? Para as pessoas entenderem. Uma solução de gestão de talentos, por exemplo, né? Construída ali para fazer seleção de currículos. Vamos dizer que essa inteligência artificial ela foi treinada ali por algum viés ali, onde pessoas, geralmente as pessoas que ocupam aquelas posições, elas são pessoas de tais etnias, enfim. Isso pode fazer com que um determinado grupo seja excluído. E se isso é feito em larga escala, a gente pode trabalhar com exclusões muito significativas. Então, acho que esse é um grande ponto. E só para finalizar aqui, acho que a questão aí o que um profissional, né, de agora, né, porque a inteligência artificial não é o futuro, mas é agora, né? É a consciência ética, embora a gente ainda não tenha legislação, a gente não tenha leis, né, que estabeleçam padrões e critérios relacionados à conduta, utilização de inteligência artificial. A gente já tem, na União Europeia, por exemplo, a gente já tem diretrizes, né, de quando utilizar, como utilizar, e que as pessoas precisam saber sobre quando estão utilizando, né, recursos que consumam informações providas ali de inteligência artificial. Então, a gente vai se deparar com leis, com regulamentações em breve. Então, muitos dilemas para serem... Muitos. Então, o profissional que não estiver com um profundo conhecimento sobre o tema, sobre as questões éticas da utilização, e claro, conhecimento técnico, né? A gente fala que estudar na vida para quem trabalha com TI é clichê novamente, né? Porque estudar sempre. Mas acho que tem outras questões que estão relacionadas não só com o desenvolvimento técnico, né? Mas também aí com o impacto disso, né? De como isso deve ser feito da melhor forma, né? E a questão ética é sempre o X aí da questão. Excelente, Mariana. Realmente, acho que esse é o ponto, né? Hoje, inclusive, na conferência, né, o Gil Giardelli comentando um pouquinho sobre, principalmente, os dilemas que a gente vai ter que resolver, né? Com coisas que a gente não imaginava e que agora, com soluções relacionando à inteligência artificial nesse contexto todo. E aí, qual o caminho, né? Que decisão tomar, né? São decisões duras, né? Queria ouvir um pouquinho do Javier, né? E com toda essa evolução que está ocorrendo, eu consigo falar que inovação é adoção. Então, quando a gente começa a falar assim, ChatGPT, o BARD, facilita a adoção, que eu estou inovando. Então, é aí que eu saí da década de 50, é um baita de um pulo e conseguir trazer isso para dentro das corporações. Aí vira tema de mesa, se a gente olhar como a gente construiu as soluções de SAP, os movimentos, nos últimos 5, 6 anos, a gente estava vindo para culminar nesse momento, né? Não é à toa que o mote da empresa inteligente, né? Depois da empresa inteligente sustentável. Então, várias soluções de SAP já possuem alguns algoritmos, né, machine learning, com esse direcional. E aí dá um usufruído do que a gente precisa para uma OER, né? A gente falou bastante do dado do petróleo, né? E se a gente olhar o contexto do ADP, a memória, tudo isso já foi construído ali, a gente já tem dado contextualizado. Então, eu colocando isso para dentro dessas soluções, desses modelos pré-programados, isso já é meu agora. Eu já consigo melhorar a minha cadeia logística, já consigo melhorar meus processos financeiros, de ver, está muito mais na nossa mão. O que acontece é que agora a gente tem ChatGPT, tem BARD, tem ferramentas que vão facilitar essa adoção. Esse para mim seria o momento agora. Assim. O que eu enxergo assim, mais para perspectiva de futuro, né? Eu acho que a gente vai ter uma pauta muito legal
falando de IA responsável, fazer criação de comitês, e aí eu acho que vai extrapolar os perfis técnicos que a gente fala, né? A gente pode falar cada vez mais com a parte de sociólogos, estudiosos sobre leis, história, enfim, a gente vai ter que considerar isso. Acho que isso vai ser algo que no futuro vai ter que acontecer, né? Com legislações e assim por diante. Mas também tem o lado das empresas, né? Então, hoje a gente usa muito dados, usa uma NPA e usa machine learning. É o que a gente mais está ouvindo falar e talvez seja mais prático agora nesse momento. Mas tem informação que está dentro da empresa que a gente não tem esse contexto. Que a gente pode trazer a melhor forma como eu faço o meu balanceamento de carga, a melhor forma como eu misturo meus insumos químicos. Esse conhecimento ainda está dentro das empresas. E eu acho que o caminho é explorar isso. Eu colocar machine learning, colocar IAs generativas, esses tipos de algoritmos para entender essas bases. E aí eu começar a gerar um outro tipo de valor, sair um pouco da automação, de custo, e a gente começar a falar de geração de valor. Então, até extrapolaria, acho que no futuro a gente vai ter linhas em DLE, a qualidade de como é estruturado o meu dado, né? E as ações que eu faço de tecnologia para aproveitar isso, né? Isso vai gerar valor, né? Até tem um estudo da McKinsey que estava falando isso. Geralmente o pessoal considera ali quem usa IA, 5% consegue melhorar a EBITDA, pensando em receita, pensando em redução de custo. Então é um bom direcional para quando a gente fala de SAP, é muito bacana hoje, né? Porque hoje a SAP ela já tem solução que ela consegue comparar o teu negócio com o meio, né? Com as indústrias, né? Como que os seus processos estão em relação à indústria, comportamento, padrão de mercado. Referências de boas práticas. Exato. E é legal, vou pensar aqui, até implementando. A gente fala de uma RP, você tem base de dados lá, tem uma solução de geração de processos, aí que vai falar de SAP aqui, o WhatsApp signado, ele vai indicar a bússola, né? E aí eu preciso estou abaixo, por cima de um benchmark, eu posso automatizar isso. Como é que eu automatizo? Eu conecto com a LTA, com a Machine Learning, aprendo com a minha própria base de dados. Essa camada aqui tá pronta, gente. A gente dobrar um pouco as mangas aqui, escolher os processos certos para signado e a gente conseguir capturar valor para os clientes. Exato, você olhar para o mercado e falar assim, olha, vai ficar uma coisa muito mais competitiva, mas a maioria das empresas, né, dessa indústria, elas automatizam esses processos. Então, é uma tendência... todas as empresas praticam na maior parte do tempo dessa forma, esses processos são automatizados, né, no teu caso manual. Então, vai ficar uma coisa muito mais necessária, né, a utilização. E pensando no futuro, fora o poder computacional, que a cada mês, vamos dizer assim, que antes a gente demorava algumas décadas para evoluir, mas a cada mês a gente tem um computador muito mais rápido, um dado muito mais acoplado. Eu acho que, assim, alguns meses as coisas já vão começar a mudar e vai começar a assustar a galera, assim, de uma forma bem expressiva, né? Vamos dizer assim, acho que o futuro... para quem não está pensando em mexer com IA, né, inteligência artificial, já está um pouquinho atrasado, né? Acho que mesmo quem não está pensando vai ter que trabalhar de alguma forma, porque hoje todas as soluções, né, tudo por trás ali, tudo vai envolver. O nosso dia a dia já está bastante, né? Eu até vi, acho que vale para comentar o que diferencia, a gente está falando de desafios, né? O que diferencia a gente da IA, vai roubar meu emprego, mas tem como a gente hackear o sistema também, né? Então, a gente fala muito de consumo de conteúdo, né? E é sempre muito sugerível, né? Eu estava ouvindo um podcast, e aí, qual que foi a ideia dele? Cara, eu vou hackear o sistema. Eu criei vários perfis. Nesse perfil eu só sigo o conteúdo SAP, nesse perfil eu só sigo o conteúdo de liderança, nesse só de educação. E aí a IA me sugere cada vez melhores conteúdos de SAP, melhores conteúdos de educação, melhores conteúdos de liderança. E eu vou usando o algoritmo a meu favor. Então, quando a gente mudar o mindset, falar assim, é uma ferramenta para usar, deixa eu ver como eu uso ela melhor, que eu acho que a gente vai usufruir o verdadeiro valor da IA. É uma extensão nossa, né? E para fazer o melhor uso, não tem jeito, né? Acho que o nosso perfil também é o perfil de fazer as perguntas certas a todo momento, né? Exatamente. E acho que nisso tudo também que vem uma evolução independente, acho que de tecnologia, de plataforma, né? E o importante é que, junto aqui no ecossistema SAP, tem estruturado todo o landscape, né? Vamos falar assim, já pegando toda essa parte aí do BTP e tudo mais, né? Porque não adianta. Para tudo isso, a gente precisa estruturar dados de uma forma muito organizada, porque o custo. Então é onde vem exatamente o direcionamento para onde você quer ir, as perguntas certas, né?
e fazendo a IA realmente trabalhar para alinhado com o suporte. Eu acho que essa questão também de como a gente tem que tratar o dado e a questão de como que a gente tem que perguntar, eu mesmo utilizando o ChatGPT, porque eu sou da época Google, né? Agora que veio essas questões de... Olha que sei, eu sou da época Google. Então, assim, eu Vamos falar de que época eu sou. Eu fui muito orientado à pergunta, né? Você vai no Google, tem uma pergunta, tem a lista, e você escolhe ali a sua resposta, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a usar o ChatGPT ou algumas outras inteligências artificiais, eu vi que no primeiro momento ela não me dava a resposta que eu queria. Mas por quê? Porque eu estava fazendo a pergunta errada. Às vezes eu fazia uma pergunta muito direta, às vezes eu fazia uma pergunta fora de contexto. Então acho que também, pensando ali no futuro, as pessoas, além de ser curiosas, elas vão ter que se reaperfeiçoar de como que elas querem a resposta, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco isso, até na parte de ensino ali, a tecnologia veio de uma vez e a gente foi mal treinado nisso, né? Então eu tô tendo que reaprender, aumentar meu vocabulário ali, as minhas questões mesmo de como perguntar para ter uma resposta mais concisa, né? É muito diferente, a gente vai se aproximando mais, né, dessa robotização, né, porque eu não pergunto o que é isso, o que é aquilo, você conversa, né? Sim, é uma conversa. Uma conversa, não tem que ter... chatbot, né? Evoluiu, é bem diferente, realmente. E engraçado, né, crianças que estão começando a usar isso, pra eles já é comum, assim, né, eles já perguntam dessa forma, de forma espontânea, né, o que pra gente ainda é algo estranho, né, eu tô falando com um chat, né? Eu acho que uma recomendação que eu também tenho, além do ChatGPT, do Bard, tem uma ferramenta que chama Midjourney, que ela cria praticamente qualquer imagem em alta resolução que você quer. Então você escreve lá, por exemplo, eu quero o logo da SAP com um urso segurando na lua. Ele faz. Em questão de segundos, ele faz para você qualquer coisa. Isso volta um pouquinho na questão do risco também, né? Porque quando a gente está falando do risco, né, a inteligência artificial pode criar qualquer imagem e aí aquilo é propagado em escala, né? As pessoas elas vão em algum momento deixar de saber se aquilo é real ou não. Então, eu lembro que um ponto que você falou sobre riscos e a questão de enviesar, né? Porque a inteligência artificial é um modelo treinado, mas treinado por quem? Por uma pessoa que tem os seus vieses, né? É o recorte de dados, né? Isso. Teve um caso, acho que alguns anos atrás, de uma rede social que a inteligência artificial foi criada assim, de uma forma básica para capturar imagens de pessoas. Só que depois de vários testes, ela sempre capturava pessoas brancas. Ela começava a excluir pessoas negras da captação dela, entendeu? E aí essa empresa falou, realmente a gente tem um problema, foi enviesado. Mas exatamente, foi uma coisa que o Javier comentou, né? A inteligência artificial é uma extensão de você. Correto. Porque você pesquisa, você consome aquele determinado assunto, é aquilo que ela vai te dando de informação. Então a inteligência artificial é uma extensão. Então imagina a inteligência artificial que foi treinada para fazer um recrutamento e a pessoa que está treinando é uma pessoa que tem, né, os seus direcionadores, né? Enfim, então... Isso reforça muito essa discussão de skill, né, gente? Que é importante, a gente falou de dados e tal, o recorte de dados que a gente vai estabelecer, e aí existem técnicas, né, porque às vezes você tem muito dado, você tem que filtrar ele, e aí para IA um cenário, mas às vezes você tem pouco dado, ou o dado ele está restrito a uma condição específica de região, por exemplo, e existem técnicas para você multiplicar dado, né, e aí eu acho que entra o papel do analista, do cientista de dados, porque o cientista de dados vai escolher qual é a melhor técnica, e aí ele tem que fazer essas perguntas, por exemplo. Como é que eu vou multiplicar esse dado que é restrito por região? Como é que eu extrapolo isso? Como é que eu extrapolo a condição de cor de pele? Como é que eu extrapolo a condição socioeconômica? Enfim, são essas perguntas que eu vou ter que melhorar, né? Então, vai fazer parte desse aprendizado que a gente vai ter. Então, eu acho que tudo isso vai caminhar bem. Exato. Eu acho que uma coisa muito legal, desculpa te interromper, Alex, você me deu um insight assim, de uma coisa muito bacana, porque a gente tem trazido muito contexto hoje, né, sobre as empresas, elas precisam ter uma pluralidade maior de pessoas, né, preciso ter gêneros, eu preciso ter, né, pessoas diferentes, que pensam diferentes, né, exato, e para você ter boas ferramentas de tecnologia pensando por você, você tem que ter várias cabeças, né? Pensam de diversas formas. Então, a diversidade, ela vai ser muito importante também, né? Na inteligência artificial. É uma pergunta que as empresas têm que se fazer, né? Será que a sua empresa está tão diversa assim para receber esse tipo de Exato. de tecnologia? Mas extrapolou o que você é.
Exato. Isso pode ser assustador até para algumas empresas, né? Que não se veem dessa forma. Eu acho que, só, Shida, um último ponto, quem quiser pesquisar sobre inteligência, e a gente fala de algumas que são mais populares, mas tem um site, eu vou até soletrar aqui, é free, ou que a gente chama de freemium, né? Tipo, uma parte é grátis, mas se você quiser se estender, você paga um valor. Mas eu acho que é um recado importante para deixar. Bom, a conversa aqui, se deixasse, a gente com certeza saberia, né? Mas gostaria de, primeiro, né, agradecer muito mesmo para vocês, a presença de vocês, né, no Guilherme, Mariana, né, o Marcos também, por compartilharem aí a perspectiva, o ponto de vista de vocês. E a Zug permanece com um espaço de apoio e conexão para os profissionais como vocês, e como todos os outros influenciadores, todos os outros coordenadores SIG, todos que contribuem para esse ecossistema SAP, né, oferecendo essa oportunidade contínua de aprendizado, de networking, né, ao longo de todo esse período. E também, né, peço para que não deixem de visitar nossa plataforma. A nossa plataforma digital é www.azug.com.br e também seguir as nossas redes sociais, que estamos sempre lá postando nossas novidades. Bom, até a próxima jornada, pessoal, e lembre-se que o futuro está esperando por todos nós. Vamos ver. Obrigado. Obrigada.